Acho que todos nós sabemos agora o que aconteceu nos últimos meses. Em parte, tivemos uma enorme expansão do mercado de criptomoedas, cada vez mais regulações, notícias cada vez melhores, cada vez mais países que também estão interessados. E assim por diante. Poderíamos pensar que não poderia estar indo melhor. No entanto, o Bitcoin superou tudo aqui, nos altcoins a situação não está nada boa. E esse é justamente o maior problema, consequentemente estamos atualmente tão imersos no medo. Muito do último ano se concentrou no Bitcoin. A dominância do Bitcoin continuou a crescer e simplesmente vimos novamente. No mercado de criptomoedas, a maioria sempre está errada. Muitos pensaram que veríamos uma temporada de altcoins. O que aconteceu? Algo muito pior aconteceu. O Bitcoin corrigiu em 30%, enquanto altcoins como Shine, que também tem uma alta capitalização de mercado, corrigiram em 60%. VSHI, 70% de correção. Contensortal, 70% de correção. Isso aconteceu, embora a maioria pensasse: ei, estamos lentamente entrando em uma temporada de altcoins. Isso está sempre errado. Essa foi realmente a lição dura. E se vocês quiserem estar preparados para o bull run e uma temporada de altcoins no futuro, então já se inscrevam no canal. Isso me apoiaria imensamente, pois coloco muito esforço nesses vídeos. Vamos dar uma olhada na fase atual do mercado, que eu já expliquei para vocês. Na fase atual do mercado, vemos que o Bitcoin ainda está em uma posição relativamente boa, porque também aumentamos nossa dominância. Enquanto temos cada vez menos Bitcoin nas exchanges, o preço do Bitcoin está subindo. Embora, claro, atualmente estejamos um pouco estagnados, mas em comparação, isso não é tão selvagem. Mas o que foi muito mais assustador nos últimos meses é que subimos com o Bitcoin, enquanto os altcoins aqui em vermelho também, claro, corrigiram com o Bitcoin. Mas sempre que o Bitcoin corrigiu, os altcoins corrigiram de forma significativamente mais forte. Como se pode ver aqui. Subimos aqui com o Bitcoin, mas com os altcoins nem sequer superamos o Bitcoin. Mas quando o Bitcoin corrige, então nos altcoins corrigimos ainda mais acentuadamente. E isso ficou realmente claro nos últimos meses. Isso foi realmente uma lição muito dura. Os investidores de altcoins realmente apanharam feio nos últimos meses. E para se tornar mais esperto aqui, para ver o que pode mudar, se isso já mudou talvez, e assim por diante, vamos dar uma olhada no passado. Porque o passado sempre diz muito sobre o futuro. Vamos dar uma olhada nos outros. Gráfico. Aqui tivemos agora nos altcoins do mercado geral uma correção de cerca de 55% e eu acho que todos sentiram isso nos altcoins. Foi um tempo muito difícil. Nas últimas semanas, vamos olhar isso nos ciclos anteriores. Tivemos uma temporada de altcoins em 2021. Depois disso, corrigimos cerca de 70% até o verão, subindo novamente no final do ano. Mas é um pouco difícil comparar isso, porque já tínhamos uma temporada de altcoins madura, estávamos definitivamente superaquecidos, em seguida, tivemos essa correção. Naquela época, não estávamos realmente superaquecidos, mas também tivemos uma pequena correção, que foi de 40%. Embora pareça pequena, foi bem rápida. 40%. Isso aconteceu no meio do caminho. E eu acho que o ciclo atual deve ser comparado mais com o ciclo de 2017. E aqui a imagem é praticamente idêntica. Deem uma olhada. Acho que isso é muito mais significativo. Após o halving, passamos meses nos consolidando um pouco. Tivemos então um aumento realmente bonito nas altcoins. Em seguida, ao longo de semanas, uma forte correção nas altcoins de mais de 60%. Naquela época, a correção também foi significativamente mais dura, como é atualmente. Aqui em cima também subimos muito, mas novamente uma correção de quase 50%. Então, isso aqui se assemelha bastante ao padrão que temos atualmente. Porque atualmente também vemos claramente, tivemos um aumento nas altcoins que parecia bom, uma forte correção, outro aumento e novamente uma correção ainda mais forte. E assim foi em 2017, ou seja, relativamente semelhante. Aqui também tivemos uma longa fase de estagnação, onde, no final das contas, não acontece realmente muita coisa. E isso já é bom saber. Portanto, podemos dizer que tais correções, essas coisas fazem parte do mercado. Aqui você pode ver isso novamente. Tivemos uma bela subida, mas depois também uma grande correção de quase 50%, onde o mercado inteiro foi ajustado. De posições, longas e curtas. Então, foi assim no ciclo de 2017. Portanto, também sofremos muito com os altcoins. É bom saber que o que está acontecendo aqui não é uma exceção, mas sim algo que já aconteceu no passado. Também foi assim. Agora precisamos ver quais são as razões.
Porque, como eu já mostrei a vocês, temos Trump como presidente, temos tantos motivos positivos, e mesmo assim, especialmente com os altcoins, não estávamos em uma boa posição. Eu diria que os altcoins tiveram um bom desempenho por causa de Michael Saylor, dos ETFs de altcoins. Eles realmente impulsionaram os altcoins completamente no ano passado. Por outro lado, atualmente temos nos Estados Unidos uma chance de recessão. Então, temos incerteza nos mercados, devido a coisas como, por exemplo, as tarifas. Devido a essas tarifas punitivas, temos muita incerteza nos mercados. E esse é justamente o problema com os altcoins. Por isso, o grande dinheiro ainda se concentra nos altcoins. Os altcoins são vistos como um ativo seguro, mas aqui não sobra muito dinheiro para os altcoins. Porque ainda estamos muito inseguros em todo o mercado, inclusive nas ações. Posso mostrar isso para vocês nas ações. Este aqui é o Russell 2000. É um índice que inclui mais de 2.000 ações menores. Tivemos aqui o Bull Run também, em 2021. Ou seja, em um período relativamente semelhante ao que tivemos o Bull Run das criptomoedas. Aqui tivemos nosso topo, e não alcançamos esse topo há 4 anos. Estávamos prestes a ter um desempenho um pouco melhor também nas ações menores, mas nos últimos meses não foi bom. E é isso, não estamos tendo um bom desempenho nas ações menores nos últimos meses, nem nos nossos altcoins. Tudo isso está relacionado ao fato de termos esse risco de recessão e muita incerteza nos mercados. Por isso, simplesmente não temos afinidade com risco aqui. Além disso, o dólar foi parcialmente fortalecido, o que também nos deixou sem afinidade com risco. Precisamos de um dólar fraco. A parte boa disso é que já tivemos Donald Trump como presidente, e podemos simplesmente olhar como foi no passado. Aqui em verde, você pode ver que também tivemos tarifas. Tivemos incerteza nos mercados. E o dólar foi até fortalecido temporariamente. Mas se olharmos para isso, em algum momento atingimos nosso ponto mais baixo e, em seguida, tivemos um verdadeiro mercado de alta. E em termos de tempo e dados, isso atualmente se alinha quase perfeitamente. Naquela época, também subimos em meados de março. E atualmente estamos subindo novamente, lentamente. E é simplesmente impressionante que Trump esteja fazendo exatamente a mesma coisa que fez naquela época. Essa história simplesmente se repete de forma completamente idêntica. Há uma intenção clara de criar medos e incertezas aqui. Mas definitivamente ainda temos esperança no fim do túnel. Porque naquela época, o mercado de alta continuou. E mesmo em termos de tempo e dados, isso se alinha quase completamente. Foi apenas em março, abril que os mercados começaram a ter um desempenho melhor novamente. Mas antes disso, também tivemos essas flutuações naquela época. E isso, medo, esse pânico nos mercados. E então precisamos falar sobre nossa situação atual de dados para este ano. E aqui parece que o dólar está lentamente entrando nessa área de risco. Quanto mais o dólar cai, mais as pessoas vão fugir para ativos de risco. Isso já é bom saber. Este é o balanço patrimonial do Fed do ano passado. Tivemos aqui muito dinheiro que foi retirado dos mercados. Mas agora sabemos que até maio essa política monetária restritiva estará encerrada. E, consequentemente, veremos também nos Estados Unidos uma expansão monetária lenta. Isso é extremamente importante para ativos de risco, para pequenas ações, mas também para altcoins. Sem dinheiro novo, as altcoins não podem ter um bom desempenho. Vemos que o M2 está aumentando. Esse é também o motivo pelo qual estamos subindo atualmente. Estamos vendo, aos poucos, a liquidez global voltar. Essas são as coisas positivas. Essas são as coisas que estão nos impulsionando agora. Agora, a pergunta que se coloca em a temporada de altcoins está chegando? Porque só porque o Ethereum e a stablecoins, por exemplo, estão dominando as altcoins no momento. Superarem, parece para alguns que talvez possamos agora iniciar a temporada de altcoins em combinação com mais liquidez. Isso seria ótimo, mas, sinceramente, não acontece tão rápido assim. Embora o fornecimento de dinheiro M2 esteja chegando lentamente aos mercados, e estamos subindo um pouco, mas tudo está se construindo. Passo a passo. Atualmente, ainda não parece que vamos ver uma alta nas altcoins, mas o que sabemos é que a base está sendo lentamente construída. Dinheiro novo, um dólar mais fraco. Essa incerteza tarifária está diminuindo cada vez mais e, eventualmente, ninguém mais se importará ou essas tarifas serão eventualmente encerradas. E é por isso que nossa base para as altcoins melhora semana a semana. E eu acredito que essa é a mensagem que quero passar para vocês hoje neste vídeo. Porque eu não quero dizer novamente que em 2 semanas começará a temporada das altcoins. Não. Mas quero dizer que a base para uma temporada de altcoins parece atualmente melhor do que nunca. Neste ponto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi muito trabalho. Por isso, deixem um like e um comentário. E então eu diria até a próxima, amigos.